não sabem onde os parentes foram enterrados. Na Tailândia, uma cerimônia budista também prestou homenagem aos mortos. Essa mulher perdeu a mãe e o pai na tragédia e conta que até hoje sonha que uma onda gigante está chegando. E pelo menos 16 pessoas morreram na passagem de um tufão pela região central das Filipinas. Equipes de resgate ainda buscam por vítimas do tufão Phanphone. As rajadas de vento atingiram 150 km/h, derrubando casas e árvores. Grandes áreas estão sem energia ou comunicação. O Phanphone passou na noite de Natal e hoje os filipinos começaram a ver o tamanho dos estragos. Muitas pessoas ainda estão desaparecidas. Quase 60 mil moradores foram retirados de casa para locais mais seguros. Hoje, em Roma, o Papa Francisco rezou pelas vítimas do tufão, pelos feridos e suas famílias. A gente mostrou este ano aqui no Jornal Hoje muitos eventos climáticos extremos, exatamente como este tufão nas Filipinas. A gente viu a força do furacão Dorian, o mais poderoso já registrado nas Bahamas. As maiores enchentes em Veneza dos últimos 50 anos. O ciclone Idai em Moçambique, o mais forte a atingir o país em uma década e que deixou mais de 1000 mortos. São muitos os exemplos. Na reportagem de hoje da nossa série especial sobre o aquecimento global, a gente vai ver que os eventos climáticos extremos estão ficando mais frequentes também aqui no Brasil, com chuvas mais intensas em alguns lugares e desertificação em outros. Muita gente já sabe que a água vai subir. Sempre viu enchente aqui? Toda a vida. A família da Dona Maria fez uma obra para proteger a casa das enchentes que costuma haver no bairro. Levantou o terreno com esse objetivo de não pegar mais a enchente. A gente pensou que ia ser resolvido o caso da enchente com a gente, mas não resolveu. Em março deste ano, poucos meses depois da obra, a chuva que veio não foi o que eles costumavam ver. Cada vez pior. Cada ano que passa, a enchente vem mais intensa. Eu vou mandar fazer uma comporta mais alta, né, para ver se vai resolver, né? As chuvas nas grandes cidades brasileiras, em geral, e em particular na cidade de São Paulo, estão sofrendo um processo de aumento dos extremos climáticos. Ondas de calor muito forte e chuvas torrenciais. Chove o mesmo tanto, mas a chuva cai de uma vez. Uma medição feita há mais de meio século em São Paulo mostra que, na década de 60, houve 3 dias de chuva muito forte, acima de 80 milímetros, mas nenhuma chuva que passasse de 100 milímetros. Esses episódios vêm se tornando mais frequentes. Ainda não terminamos a década atual, mas até 2018 foram 11 chuvas com mais de 80 milímetros e 4 com mais de 100. Nós temos, além do aquecimento global, o efeito da ilha urbana de calor, da urbanização, da falta de áreas verdes. E aí, em algumas cidades, por exemplo, região metropolitana de São Paulo, esse aquecimento já passou de 4 graus. Em Santo André, no ABC Paulista, o bairro onde vive a Dona Maria fica perto de um rio. É o tipo de urbanização que deixa os moradores ainda mais vulneráveis às mudanças do clima. Normalmente, quando a enchente vem até aqui, né? Aí essa última, ela veio aqui, ó. Nós já temos falado faz décadas que esses são os cenários que podem acontecer. Então, já governos têm que tomar ação para proteger a população, porque sem isso, realmente, os danos podem ser muito, muito altos. E ao mesmo tempo em que as chuvas aumentam muito em algumas áreas, elas somem em outras. Nós tivemos, por exemplo, a maior seca consecutiva da história do semiárido do Nordeste, 2012 até 2018, com anos muito seca intensa e anos de menos seca intensa, mas o período mais longo desde que se mede chuva no Nordeste do Brasil. No semiárido nordestino, áreas antes férteis viraram deserto nos últimos anos. Por exemplo, na região de Cabrobó, em Pernambuco.
Terras assim expulsam a população, a fauna, a flora. A perda de biodiversidade é mais uma consequência do aquecimento global. E a ameaça mais iminente parece estar no fundo do mar. Recifes de coral estão sendo dizimados pelas águas mais quentes nos oceanos. Eles ficam brancos assim quando estão morrendo. O que está acontecendo no litoral brasileiro é que a gente está tendo um acúmulo de calor cada vez mais intenso nos verões. Os corais são animais. Existe um tipo de alga que vive neles e os corais dependem da fotossíntese dessas algas para se alimentar. Mas se a temperatura do mar aumenta, as algas passam a produzir uma substância tóxica e são expulsas pelos corais. Sem alimento, eles começam a morrer. É o processo de branqueamento. Teve espécie que chegou a morrer 90% em dadas regiões do Brasil, como o sul da Bahia, só neste ano. No litoral de São Paulo, cerca de 20% dos corais cérebro ainda não conseguiram se recuperar. O evento de branqueamento de 2019 foi o evento mais intenso da história, não só do Brasil, mas do Atlântico Sul. E a nossa preocupação é que em 2020, tudo indica que será mais intenso ainda que 2019. Então os corais já vêm fragilizados em 2019, ainda estão se recuperando e já vão levar uma outra onda de calor mais forte ainda em cima. O branqueamento de corais já aconteceu em outros lugares do mundo. E vários estudos demonstraram que depois disso, a quantidade e a variedade de peixes nessas áreas diminuiu. Estima-se que 25% das espécies marinhas dependam dos recifes de coral para viver. Entre essas espécies estão peixes como o porquinho, a sororoca e a tartaruga de pente. Ela busca os recifes para se alimentar, para se refugiar, se abrigar. E é muito difícil a gente entender qual vai ser o impacto com as mudanças, climáticas acontecendo. Hoje elas estão ameaçadas de extinção, então hoje elas não têm tanto tempo para se acomodar a mudanças que aconteçam radicalmente ou rapidamente como vem acontecendo. Amanhã, na última reportagem da série, a gente vai ver que os efeitos das mudanças climáticas já aparecem na agricultura brasileira. Os dias com temperaturas acima dos 34 graus aumentaram no Brasil. E isso tem impacto direto na produtividade de muitas culturas, como a da laranja e do café. O planeta já aqueceu em média 1 grau desde a Revolução Industrial, no século XIX. E o que o Brasil teria que fazer para ajudar a combater o aquecimento do planeta? Os especialistas não têm dúvida. A principal medida é parar o desmatamento na Amazônia. Ainda hoje, os preparativos para o Réveillon de Copacabana. Serão 4 palcos e 7 telões para a multidão acompanhar os shows da virada. A Polícia Federal indicia o ex-presidente Lula por doações da Odebrecht ao instituto que leva o seu nome. E a seguir, as investigações sobre o ataque à produtora que faz os vídeos do canal Porta dos Fundos. E a gente fala também sobre o juiz de garantias incluído no projeto de lei anticrime. Até já. Globo Natureza. Oferecimento Natura. O mundo é mais bonito com você. O que uma marca de beleza pode fazer pelo mundo? Pode fazer uma floresta ficar maior em vez de menor? Tem que diminuir resíduos. Tem que abolir ingredientes que não são legais. Não pode fazer teste em animais. Isso é o mínimo. O máximo é trazer você para essa história. Porque aí sim, uma marca de beleza pode fazer muito pelo mundo. Natura. O mundo é mais bonito com você. Eu consigo sentir. O chão que pisamos está girando a milhares de quilômetros por hora. A série de ficção científica mais antiga da TV. Eu esqueci de morrer. Continua sendo a mais avançada. Como chegou aí? Vem do futuro. Doctor Who, um herói sem nome, mas com muitas faces. Só quem tem Globoplay tem 11 temporadas de Doctor Who.
Experimente o amaciante Downy concentrado. Rende igual a 2 litros do amaciante comum, com o perfume que te acompanha até o final do dia. Menos de meia tampinha basta. Faça as contas. Vista-se de perfume o dia todo com Downy concentrado. 2019 está chegando ao fim e a TV Verdes Mares convida você para receber 2020 em grande estilo. Dia 31, direto da praia de Iracema, tem o especial Réveillon de Fortaleza. Você vai curtir uma super festa com direito à queima de fogos e ao som de grandes estrelas regionais e nacionais num dos maiores Réveillons do país. Ao vivo, depois do show da virada. Especial Réveillon de Fortaleza. Apoio Prefeitura e você. Uma Fortaleza melhor é a gente que faz. E Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Dezembro é Outubro Rosa porque todos os dias 42 mulheres morrem no Brasil por causa do câncer de mama. Pensando nisso, nós criamos o Instituto Proteia, que com a sua ajuda oferece tratamento completo e de qualidade às mulheres que precisam. Acesse nosso site e ajude o Instituto Proteia a salvar vidas todos os dias. Porque todo mês é Outubro Rosa. Apoio Rede Globo. A relação de pai e filho entre o diretor Glassman e Shawn Murphy vai ser abalada por uma terrível notícia. Acho que precisa de um novo mentor. Estou morrendo. E Shawn vai ser capaz de tudo para tentar salvar quem ele tanto ama. Você tem que aceitar. Não, eu não aceito. Hoje, depois da final de Mestre do Sabor, último episódio da temporada de The Good Doctor, o Bom Doutor. A lei anticrime, que foi sancionada no Natal pelo presidente Jair Bolsonaro, entra em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Um ponto está gerando polêmica. É o que cria a figura do juiz das garantias. A proposta de criar o juiz das garantias foi feita dentro do Congresso, acrescentada ao texto do pacote anticrime e aprovada. Isso quer dizer que 2 juízes vão atuar nos processos penais. O juiz das garantias, primeiro. A partir do início de uma investigação pela polícia ou Ministério Público, tudo o que precisar de autorização da Justiça é ele quem vai decidir. Por exemplo, sobre pedidos de quebras de sigilos bancário, fiscal e telefônico, mandados de busca e apreensão, se decreta ou não uma prisão temporária ou preventiva ou uma medida cautelar. Também é ele que decide se a prisão será prorrogada ou não, estende o prazo dos inquéritos e homologa uma delação. De acordo com a lei publicada ontem no Diário Oficial, a competência do juiz das garantias abrange todas as infrações penais, exceto as de menor potencial ofensivo. Ou seja, o juiz das garantias não vai atuar em contravenções penais e crimes com pena de até 2 anos, como ameaça, lesão corporal leve e desacato. O papel do juiz das garantias vai até o recebimento da denúncia ou queixa. Se for aceita e o acusado vira réu, entra o outro juiz, o da instrução e julgamento. É ele que vai cuidar do restante do processo até a sentença. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, sugeriu que o artigo que trata do juiz das garantias fosse vetado. Segundo ele, porque vai trazer mais custos para a Justiça. Mas o presidente Jair Bolsonaro manteve isso na lei. Ontem, numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro comentou o pacote anticrime. Sem citar o juiz das garantias, disse que, abre aspas, não posso sempre dizer não ao parlamento, pois estaria fechando as portas para qualquer entendimento. Fecha aspas. Sérgio Moro também alertou para alguns pontos que ele considera que precisam ser esclarecidos. Se a norma vai valer ou não para os processos pendentes e o que será feito em comarcas com apenas um juiz, que, segundo ele, são 40% do total. A lei diz que, nas comarcas em que funcionar apenas um juiz, os tribunais criarão um sistema de rodízio de magistrados. Este também foi um dos pontos criticados pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. O presidente da AJUF diz que a Justiça terá de redesenhar a própria estrutura para a implementação do juiz das garantias. E se regulamentar uma alteração dessa magnitude
no âmbito do processo penal, num prazo tão curto como esse de 30 dias, certamente isso vai criar uma grande dificuldade operacional e nós temos... É muito provável que nem todos os tribunais consigam fazer essa regulamentação no prazo. Bom, a Andréa Sadi está hoje no Rio de Janeiro e tem outras informações exatamente sobre esse item do pacote anticrime que criou o juiz das garantias. Andréa, boa tarde. Oi, Márcio, boa tarde a você, boa tarde a todos. Na avaliação de integrantes da equipe do ministro Moro, de assessores técnicos do ministro Moro, essa figura, a criação da figura do juiz das garantias pode sim afetar, por exemplo, o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, Márcio. Por quê? Porque, como a gente viu na reportagem, teriam 2 juízes responsáveis pelo caso. Um que determina a realização das provas, por exemplo, pedindo a quebra de sigilo bancário do senador, e outro para conduzir o julgamento do caso, para dar a decisão final. Hoje, o juiz que é responsável pelo caso do Flávio Bolsonaro é o Flávio Itabaiana, da 27ª Vara Criminal aqui do Rio. Então, por isso, Márcio, na avaliação de integrantes da equipe do ministro Moro, pode sim afetar o caso envolvendo o senador Flávio Bolsonaro. Muito obrigado, Andréa. E o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória que altera as regras para a escolha de reitores e pró-reitores de universidades e institutos federais de ensino. A principal mudança é em relação ao peso dos votos na eleição. Essa medida define 70% para professores e 15% para alunos, 15% para servidores. Antes, para os institutos federais de ensino, os pesos eram iguais. Para as universidades, a lei já estabelecia peso de 70% para os professores, mas na prática, boa parte das universidades também dava pesos iguais para professores, alunos e servidores. Além disso, a MP editada estende aos candidatos as proibições previstas na lei da ficha limpa e estabelece que o reitor não pode ser reeleito. Hoje pode. E mantém algumas regras, como a que prevê que o presidente da República não tem obrigação de escolher o candidato mais votado da lista tríplice que as universidades entregam para o governo. Essas mudanças já estão em vigor, mas precisam ser aprovadas pelo Congresso em, no máximo, 120 dias para não perderem a validade. O podcast O Assunto de hoje é sobre o primeiro ano do governo Bolsonaro. Renata Lopretti conversa com Maria Cristina Fernandes, repórter e colunista do jornal Valor Econômico. O que se confirmou das previsões sobre o governo e o que dizer dos chamados superministros Paulo Guedes e Sérgio Moro. O episódio fala ainda sobre a relação com o Congresso e o que esperar do segundo ano de governo. A Polícia do Rio já sabe que pelo menos 4 homens participaram do ataque à sede da produtora responsável pelo canal de vídeos Porta dos Fundos. A repórter Beth Luquezzi está no Rio de Janeiro e tem os detalhes ao vivo para a gente. Beth, boa tarde. Oi, Márcio. Boa tarde a todos. O subsecretário operacional da Polícia Civil e o delegado que investiga o caso deram explicações sobre o ataque que aconteceu na madrugada da última terça-feira. 2 ou 3 bombas de fabricação caseira foram jogadas na sede da produtora Porta dos Fundos, que fica no bairro de Botafogo, na zona sul do Rio. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança, inclusive a gente tem um vídeo aí para mostrar para vocês. Com essas imagens, a polícia já sabe que pelo menos 4 homens participaram do ataque. 2 deles estavam numa moto, outros 2 estavam num carro. A polícia já descobriu também as placas desses 2 veículos e vai agora intimar os proprietários a prestar depoimento. A produtora Porta dos Fundos tem sido criticada pela maneira como retratou Jesus num programa de Natal deste ano, um programa de humor exibido pela Netflix. O filme insinua que Jesus teve uma experiência homossexual após passar 40 dias no deserto. A polícia registrou o caso como crime de explosão e também como tentativa de homicídio. Vamos ver então o que disse o delegado há pouco. Foi uma explosão dentro de uma unidade particular e que gerou perigo de concreto a uma vida de uma pessoa que estava lá no local, que sofreu, de fato, uma tentativa de homicídio. Então, a princípio, o fato está sendo analisado como explosão e tentativa de homicídio e nada está sendo descartado. O nosso trabalho principal agora é de identificar